Olha só. Tem uma última coisa que para a gente falar aqui, que é uma dessas teorias também, que ao lado da teoria que nós acabamos de ver sobre a abstrativização do controle difuso, ela aparece atualmente como uma possível tendência a ser adotada daqui para diante no direito brasileiro. É um pouco mais complicado, tá? Então, assim, não é fácil, gente. É pesado mesmo esse conteúdo. Só que, assim, eu sou obrigado a trazer isso para vocês, porque isso é o que há de mais atual, eu acho, ou mais importante na discussão hoje sobre controle de constitucionalidade. Talvez seja a discussão mais sofisticada hoje em controle de constitucionalidade. Então, a gente está falando sobre isso, a gente tem que tratar dessas teorias, dessas polêmicas que estão surgindo agora, tá? Então, para encerrar nossa aula hoje, e a matéria de controle de constitucionalidade, na verdade, matéria do bimestre, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, que é o seguinte: o artigo 927 do CPC prevê o sistema de precedentes no Brasil. E diz o seguinte: os juízes e tribunais observarão dois pontos: as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Tá, mas isso eu já sabia. As decisões de controle concentrado sempre foram vinculantes, né? Sempre foram vinculantes. Sim, é verdade. Sempre foram. Isso não é novidade. Mas olha só a interpretação que se está dando para esse inciso 1. Existe uma teoria que entende que, quando eu falo as decisões do STF em controle concentrado, eu não estou falando apenas do dispositivo final do acórdão do STF, que é vinculante. Isso eu já sabia que era, sempre foi. Se ele chega lá no final e diz assim, a lei X é inconstitucional, isso todo mundo tem que seguir e fim de papo. Certo? O que eles estão querendo dizer vai um pouco além disso. Eles acham, quem defende essa teoria, que quando eu falo em decisão do STF, eu não estou falando só do dispositivo final, mas eu estou falando também dos fundamentos da decisão do STF. Ou seja, aquilo que o STF incidentalmente declarou no julgamento também é vinculante. Como assim? Então, olha só. Quando eu tenho uma sentença ou um acórdão, qualquer decisão, gente, tá? Seja uma sentença de um juiz, seja um acórdão tribunal, seja um acórdão tribunal superior ou até do STF. Se vocês fazem estágio, ou se fazem estágio em gabinete, ou já estudaram sentença, vocês vão lembrar que existe assim, dos fatos, dos fundamentos e o dispositivo final, a decisão. Os fundamentos, gente, são as razões de decidir que levam ao julgamento final. E a princípio, esses fundamentos não fariam coisa julgada, os fundamentos de decidir. O que faz coisa julgada é apenas a decisão final, o dispositivo da sentença. Aquela frase lá final, procedente ou improcedente e tal coisa, certo? O que está querendo se dizer com a teoria que a gente está vendo agora é o seguinte, é que as razões de decidir, a ratio decidendi das decisões do STF em controle concentrado, elas também são vinculantes e também têm efeitos erga omnes. Quer dizer, quando o STF julga que a lei X é inconstitucional, os fundamentos, a tese que ele utilizou para dizer que a lei X é inconstitucional, também fazem coisa julgada e também são vinculantes. Quer dizer que, se uma lei Y de um outro estado, por exemplo, for igual à lei X, essa tese do STF está vinculando os juízes do primeiro grau de qualquer lugar do Brasil a entenderem pela inconstitucionalidade dessas outras leis também. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Eu ataco uma lei estadual do Rio Grande do Sul, uma lei X do estado do Rio Grande do Sul, certo? Lei X do estado do Rio Grande do Sul. Eu ataco ela e peço na ADIM, controle concentrado,
e peço que o STF declare ela inconstitucional. Certo? Esse é o meu pedido. A fundamentação, o porquê disso, é livre. O STF fundamenta como ele quiser isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é isso. A fundamentação é livre. A causa de pedir não vincula o STF. O porquê que eu quero que ele declare inconstitucional, qual é o meu fundamento, não importa. Tá? Aí o STF vai enfrentar a questão. E ele vai dizer assim, realmente, essa lei é inconstitucional por tal e tal razão. Por tal e tal razão. E aí, no final do acordo do STF, vai estar dito assim, julgo procedente a ADIM para dizer que a lei X do Estado do Rio Grande do Sul é inconstitucional. Ponto. Efeito vinculante, beleza, a lei X é inconstitucional, todo mundo vai ter que entender que a lei X do Rio Grande do Sul é inconstitucional. Ok. A teoria que nós estamos vendo aqui, que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes, ela diz que as razões que o STF utilizou para dizer que a lei X é inconstitucional, elas também vinculam. Quer dizer que, se o Estado de São Paulo, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, tiver uma lei Y, Z ou D, igual a essa lei X do Rio Grande do Sul, elas também vão ter que ser entendidas como inconstitucionais. Por quê? Porque a tese que resultou na lei X como inconstitucional, ela também é vinculante. E, portanto, a conclusão que eu vou chegar, um juiz de primeiro grau, vou ter que aplicar esse entendimento também quando eu encontrar um argumento num processo em primeiro grau de que a lei Y, Z ou D é inconstitucional. Vocês estão entendendo? A teoria tradicional, ou a regra é a seguinte, que só o que vincula é assim, ó, o STF diz lá, a lei X é inconstitucional, é isso que é vinculante. E aí eu teria que entrar no STF com ações autônomas, atacando a lei Y, a lei Z, a lei D, mesmo que elas sejam iguais à lei X, estão entendendo? Para que o STF diga também que a lei X, lei D, lei Z é inconstitucional. Agora, se entender aplicável a teoria da abstrativização do controle difuso, eu vou pegar isso que a STF disse incidentalmente e vou dizer que é vinculante também. De modo que as situações análogas àquela sejam, eu vou aplicar a tese, a ratio decidendi. Vocês vão encontrar esse termo quando procurarem essa teoria. A razão de decidir do STF, ela também vincula, e não só o dispositivo final. Vocês vejam como tu amplia mais ainda aquilo que o STF pode fazer, né? Porque tu está dizendo que não só a decisão final dele, mas a sua tese, os seus fundamentos, também são vinculantes. Uma outra situação que está dentro dessa teoria é o que aconteceu no caso do amianto. Eu não sei se alguém vai trabalhar com o caso do amianto, algum grupo trabalhou com o caso do amianto. No caso do amianto foi o seguinte, para fechar a aula e para fechar essa teoria aqui, espero que esteja ficando mais ou menos claro para vocês, tá? Olha só, o que está se dizendo no caso do amianto, que se disse no caso do amianto foi o seguinte, atacava no amianto uma lei estadual que dizia que a exploração do amianto era inconstitucional. Tu tinha a seguinte situação, tá? Uma lei federal dizendo que o amianto pode ser explorado. E leis estaduais dizendo que o amianto não pode ser explorado, porque ele afronta o meio ambiente, tá? Leis estaduais proibiam e a lei federal permitia. Aí as pessoas entravam pedindo a inconstitucionalidade das leis estaduais, aqueles interessados em explorar amianto, obviamente, né? As empresas e tal se organizavam e pediram a inconstitucionalidade dessas leis estaduais. Depois de um monte de situação, o resultado final foi o seguinte, 2017, final de 2017. O STF julgou o Madin e declarou procedente a DIN, ou melhor, desculpa, improcedente a DIN, e declarou constitucional uma lei estadual, mesmo que fosse contrária à lei federal. O pedido era que a lei estadual fosse declarada inconstitucional. O STF deu improcedente o pedido, improcedente, e declarou a lei estadual constitucional. Mas na sua razão de decidir, nos seus fundamentos, incidentalmente, como questão prejudicial, para chegar nesse julgamento,
ele teve que declarar a lei federal inconstitucional. Vocês estão entendendo? O STF tinha um pedido que era relativo à lei estadual, mas para decidir sobre a lei estadual, incidentalmente, ele declarou a lei federal inconstitucional, que não era o pedido. Não era o pedido. Então, não está lá na parte dispositiva do acórdão que a lei federal é inconstitucional. Essa declaração de que a lei federal é inconstitucional faz parte do fundamento da decisão. Mas olha só o que a teoria da abstrativização do controle difuso nos traz. Que isso também tem efeito vinculante. E erga omnes. A princípio, essa declaração da lei federal não teria efeito vinculante. Mas com essa teoria passa a ter. E aí todo mundo vai ter que entender que a lei federal, essa que foi incidentalmente declarada inconstitucional, ela é inconstitucional. Por quê? Porque, segundo essa teoria, aquilo que é incidentalmente dito pela STF também faz coisa julgada e também faz precedente vinculante. Isso é adotado pela STF formalmente? Não. Apesar do STF ter feito isso no julgamento, ter dado efeito, eles falaram expressamente que teria efeitos erga omnes, essa declaração incidental, eles não disseram expressamente que estavam adotando a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Olha só, inclusive, analisa o termo aqui, transcendência dos motivos determinantes. Eu estou transcendendo, ou dando eficácia transbordante para os motivos determinantes, e não só para a decisão final. Por isso que tem esse nome a teoria. Certo? O STF adota essa teoria, gente, da mesma forma que a outra que a gente falou. Não, formalmente não. Inclusive, no material, e tem julgados aqui, mais antigos, dizendo, o STF dizendo o seguinte, não é adotada a teoria dos motivos determinantes, da transcendência, não é adotada a abstrativização do controle difuso. Não é adotada. E eles fazem isso, gente, vou dizer para vocês por quê. Eles fazem isso porque, se eles entenderem que essas razões, essa teoria procede, seria cabível contra qualquer decisão judicial que afrontasse essas decisões, reclamação direta no STF. Então, o resultado prático da adoção dessas teorias, gente, o resultado prático da adoção dessas teorias é que tu vai ter um cabimento muito maior de reclamação constitucional. E, portanto, vai chover reclamação constitucional no STF. A reclamação constitucional que a gente falou lá no início da aula. Vocês estão entendendo? Então, não é só uma questão teórica de definir assim, se o STF se é vinculante ou não é. Não, tem efeitos práticos. Porque se eu entender que praticamente tudo que o STF fala é vinculante, tudo aquilo que afrontar, desde uma decisão do juiz de primeiro grau, ou de uma decisão de um órgão administrativo que vá de encontro a isso, eu consigo ir direto para o STF, via reclamação constitucional, que é para ser algo bem excepcional a reclamação, né? Mas se ela serve para preservar as decisões vinculantes do STF, para preservar a autoridade das decisões do STF que são vinculantes, ela serviria para isso também. Essa é uma das consequências da adoção dessa teoria. Pessoal, bastante pesado, como talvez vocês tenham notado, eu não sei o quão claro ficou isso para vocês. Se não ficou, não se preocupem, tá? Não se preocupem, porque é pesado mesmo. Alguém quer fazer um comentário, gente? Temos alguns minutos ainda aí. Deu para entender mais ou menos isso? Ou ficou muito... Annelise, professor. Fala, Annelise. Annelise só falou professor. Tem como dar a próxima aula de camiseta. Olha só, gente. Se o Pietro... Se tiver aula com o Pietro, se o Pietro pode, eu também posso, né? Eu tô aproveitando a única oportunidade que eu tenho de dar aula de camiseta do Grêmio, né? Se o Pietro pode, com aquele timeco dele lá, dar aula de camiseta, na situação que o time dele está, eu também posso. Aliás, se vocês tiveram aula com o Pietro, vocês estão tendo aula com o Pietro esse semestre, sim ou não? Me digam aí. Sim? Vocês sabem, vocês podem perguntar para ele o seguinte, o Pietro,
o Pietro, ele está... é um ano muito importante para ele, 2020. Digam isso para ele, tá? Professor, a gente ficou sabendo que 2020 é um ano muito importante para o senhor. Ele vai dizer por quê? Porque o senhor está muito feliz diante de uma situação muito importante. Qual é? Que é a última parcela do pagamento da viagem que ele foi para Dubai em 2010 para ver o Mazembaço. Então ele está bastante feliz que agora, 2020, ele está pagando a última parcela, né, que ele fez parcelado em muitas vezes, a viagem para Dubai. E digam isso para ele, tá? Professor, o senhor está faceiro, né? Final do ano é a última parcela, né? Da viagem para Dubai. Você sabe que ele foi para Dubai mesmo, né? Via aquele fiasco lá. Então, assim, é piada eterna do Pietro, assim. Qualquer discussão que a gente tem, a gente chega nisso. Cara, tu foi para Dubai ver o Mazembaço, cara. Entendeu? Gastou uma nota para ver aquele fiasco lá.